Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luamelo, da disciplina de Educação Física, e hoje vamos abordar um tema muito importante, chamado de distúrbios alimentares. O que são distúrbios alimentares? São doenças graves que acometem inúmeras pessoas. Infelizmente, muitos casos não são percebidos de forma imediata, seja por familiares ou pelos próprios indivíduos. E o desenvolvimento dos transtornos pode trazer sérias consequências à saúde. Ou seja, esses distúrbios alimentares são aquelas pessoas que por algum motivo querem parar de comer porque tem medo de ganhar peso, ou são pessoas que, por exemplo, tendem a comer muito porque elas são compulsivas, ou seja, elas ou comem mais do que é o ideal, ou elas comem menos do que é o ideal por algum motivo psicológico. Então esses distúrbios, eles podem levar esses pacientes a ter uma alimentação não saudável. Isso pode ter problemas físicos ou psicológicos, como a gente vai ver a partir de agora. Então, os principais distúrbios alimentares são a compulsão alimentar, desnutrição, bulimia, anorexia, DARS, ou também chamado de compulsão alimentar do sono, ou noturno. E eu tenho também ortorexia ou vigorexia. O primeiro transtorno que eu vou abordar aqui é a anorexia. Então, a anorexia ela é um problema muito comum e também muito sério. Ou seja, a principal característica delas são pessoas que têm a distorção da sua imagem corporal. Ou seja, são pessoas que são magras, por exemplo, e se acham gordas, né? A pessoa acha que está gorda. Então, por isso que a pessoa, às vezes, ela para de comer um alimento que é essencial porque ela tem medo de ganhar peso. Mas isso se deve a uma distorção da imagem corporal. Então, essa pessoa, ela tem a perca de peso, que é obtida devido à redução alimentar intensa. Ou seja, muitas pessoas com anorexia, às vezes até param de comer. Muitas pessoas, por exemplo, só tomam água, né, e acham que aquilo é benéfico para a saúde, mas não. Isso está prejudicando a saúde. Um outro fator também, bem importante, é a bulimia. Então, a bulimia é um transtorno compulsivo também. É um transtorno alimentar compulsório, mas só que ele é periódico. Como é que funciona a bulimia? As pessoas elas ingerem uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo, ou seja, elas comem muito. Só que em seguida, essas pessoas elas induzem elas mesmas a vomitarem aquela quantidade de comida, porque acham que ali é inadequado. Então, por exemplo, elas acabam usando, por exemplo, laxante, diurético, praticam exercício em excesso, com medo de ganhar peso. Diferente da anorexia, que a anorexia é quando a pessoa tem uma distorção da imagem, ou seja, ela é magra, mas ela se acha gorda, ela para de comer. A bulimia não. A pessoa come em grande quantidade, aí depois ela se dá conta que comeu demais, na cabeça dela ela acha que comeu demais, que por isso ela tem que perder aquele peso. Então ela vomita, toma laxante, pratica exercício em excesso, bem por aí. O transtorno de comer compulsivamente. Ou seja, diferente da bulimia, aqui são pessoas que já perderam o controle na sua alimentação. São pessoas que tendem, basicamente, a comer compulsivamente, negativamente. Ingerem em grandes quantidades, não se preocupam mais com o peso corporal, com a forma corporal. Então, são pessoas que eles perdem o controle totalmente, ou seja, eles comem compulsivamente. Ele já não consegue ter uma vida saudável. E isso pode gerar fisicamente desconfortos. Nós temos aqui a vigorexia. Vigorexia são aquelas pessoas que elas têm um transtorno alimentar. Elas são fissuradas em treinamento e em músculos. Por isso elas têm essa compulsão também por suplementos alimentares. Então são pessoas que, por exemplo, troca a sua alimentação normal por suplemento, por anabolizante,
Por quê? Porque elas acham que somente dessa forma elas vão ganhar músculos, e que somente dessa forma vão ter um corpo perfeito. Ou seja, são pessoas que, por exemplo, já têm um corpo ideal, mas acha que não. Na sua imagem, ele acha que não. E por isso acaba fazendo um tipo de exercício exaustivo e se alimentando muito de suplemento. Dar os transtornos alimentares do sono. Ou seja, são pessoas que geralmente têm uma educação alimentar durante o dia, mas durante a noite, essas pessoas, elas perdem totalmente o controle. São pessoas que, por exemplo, acordam durante a noite, come alguma coisa e depois ela até mesmo nem se lembra, porque isso é um transtorno alimentar.